Quase toda a gente sente que está no comando da sua própria vida. Não é verdade? Que as nossas escolhas, no fundo, nos definem. Mas e se essa sensação de controle for, na verdade, uma ilusão? E se as rédeas não estiverem realmente nas nossas mãos? Vamos lá mergulhar nisto. A decisão de carregar no play pareceu uma escolha totalmente pessoal, certo? Mas a filosofia, como se sabe, adora fazer perguntas desconfortáveis. E nesta nossa conversa vamos puxar esse fio e ver o que é que se desfaz. A nossa viagem vai passar por 3 grandes ideias da metafísica. Primeiro, vamos questionar a liberdade em si. Depois, vamos investigar a cola que une um evento ao outro, a causalidade. E, por fim, vamos dar uma espreitadela ao livro de regras do universo. Cada peça é fundamental para perceber a seguinte. Preparados? Ok, vamos começar pelo prato principal, o livre-arbítrio. A ideia de que somos os autores das nossas próprias histórias está mesmo no centro de quem somos. Mas será que essa ideia sobrevive a um olhar mais atento? E é aqui que a coisa se complica. De um lado, a ideia de que as nossas ações nascem de uma vontade livre. Do outro, a ideia de que elas são apenas o próximo dominó a cair numa fila que começou, quem sabe, com o Big Bang. Estas duas visões parecem completamente incompatíveis. Pois isto levanta uma questão fundamental sobre a responsabilidade. Se as nossas ações foram predeterminadas, faz sentido elogiar ou culpar alguém? A nossa intuição diz-nos que, para haver responsabilidade, tem de haver a possibilidade de escolher de outra forma. Mas será que tem mesmo? Para desafiar precisamente esta intuição, o filósofo Harry Frankfurt criou um cenário engenhoso, uma experiência mental que se tornou um clássico, por ser tão desconfortável. Então, vamos analisar este caso. Temos o Jones, que decide fazer uma coisa por vontade própria. Agora, sem ele saber, um neurocientista, o Black, quer que ele faça exatamente a mesma coisa e até lhe implantou um chip para o forçar se fosse preciso. Mas o que acontece é que o Jones faz o que o Black queria, sem qualquer hesitação. O fascinante aqui é que o mecanismo de controle do Black nunca chega a ser ativado. É como um segurança que adormece ao serviço porque não há problemas. E isto ilustra o problema de forma brilhante. Se o Jones tivesse sequer pensado em fazer outra coisa, o Black teria intervindo. Portanto, ele não podia ter agido de outra forma. E, no entanto, ele agiu com base na sua própria decisão, sem qualquer coação. A maioria das pessoas diria que sim, que ele é moralmente responsável. O que esta experiência sugere é que, talvez, a responsabilidade moral não dependa da existência de outras possibilidades. Bem, o caso do Jones e do Black obriga-nos a ir um pouco mais fundo. A decisão do Jones causou a sua ação ou a simples presença do chip significa que a causa era outra? Para responder a isto, precisamos de perceber o que é, afinal, a causalidade. E, tal como o livre-arbítrio, é um conceito bem mais escorregadio do que parece. A definição parece bastante simples, não é? A bola de bilhar A bate na bola B e a bola B mexe-se. A causou B. Simples. Mas a filosofia encontra sempre formas de complicar as coisas que parecem simples. O problema tem um nome: preempção. Isto acontece quando uma causa potencial é, digamos, ultrapassada ou bloqueada por uma causa real que chega primeiro. Pensem em 2 assassinos a disparar contra a mesma vítima. A bala que chega primeiro é a causa e antecipa-se à outra, tornando-a irrelevante. Este é o exemplo clássico que se usa nos textos de filosofia: a Suzy e o Billy. A ação da Suzy é a causa real. A do Billy é a causa potencial que foi preemptida. Os dois atiram, mas só um é que acerta no alvo, porque o alvo já não está lá para o segundo. E aqui está o quebra-cabeças. Se dissermos que a causa é aquilo sem o qual o efeito não teria acontecido, bem, o lançamento da Suzy parece não ser a causa. Porquê? Porque mesmo que ela não tivesse atirado, a garrafa ter-se-ia partido na mesma por causa do Billy. A nossa definição simples de causalidade, de repente, já não funciona. Para resolver este tipo de puzzles, os filósofos usam diagramas como este. Reparem no caminho de cima. O lançamento da Suzy leva a que a pedra acerte, o que por sua vez leva à quebra da garrafa. É um caminho causal completo e direto. Agora olhem para o caminho do Billy, em baixo. A pedra dele também está a caminho, mas a ação da Suzy, a pedra dela acertar primeiro, corta o caminho do Billy. O diagrama mostra-nos visualmente que, embora os 2 caminhos tenham começado, só o da Suzy é que chegou ao fim. É essa a causa real. Ok, chegamos à peça final do puzzle.
Já vimos que as escolhas são complexas e que as cadeias de causa e efeito podem ser enganadoras. Mas tudo isto acontece dentro de um universo que parece seguir certas regras. A questão é: o que são exatamente essas regras? São meras sugestões ou são leis inquebráveis? É que nem todas as verdades sobre o mundo são iguais. Algumas são meras coincidências, outras são leis fundamentais da realidade. E saber distingui-las é crucial não só para a metafísica, mas para a própria ciência. Vejam este exemplo excelente. Temos aqui duas afirmações e ambas são, muito provavelmente, verdadeiras. Nunca vimos uma esfera de ouro ou de urânio com 1 quilómetro de diâmetro, mas os filósofos dizem que só uma delas é uma verdadeira lei. E aqui está o ponto crucial. A razão pela qual não existem esferas de ouro gigantes é basicamente económica e prática. Se tivéssemos recursos ilimitados, podíamos construir uma. Mas uma esfera de urânio desse tamanho, impossível, colapsaria sob a sua própria gravidade e desencadearia uma reação nuclear. É fisicamente impossível. E é isso que é uma lei da natureza. Ela dita o que é possível e o que não é. Não é sobre o que acontece, é sobre o que tem de acontecer. Ok, fizemos uma viagem e tanto, desde as nossas escolhas pessoais até às leis do cosmos. Vamos agora juntar todas as peças e tentar perceber porque é que estes quebra-cabeças tão abstratos são, na verdade, tão importantes. Cada tópico que exploramos hoje desafia aquela visão simples que temos de nós mesmos como agentes totalmente livres a navegar num mundo de causa e efeito super claros. A realidade parece muito mais subtil, restrita por leis que não criamos e moldada por cadeias de causalidade que mal conseguimos compreender. Esta citação, adaptada dos textos, vai mesmo ao cerne da questão. Se as nossas personalidades, os nossos desejos e as nossas ações são o produto de uma longa cadeia de causas, a nossa genética, a nossa educação, as leis da física, o que é que sobra da ideia de que somos os autores das nossas vidas? E assim ficamos com esta pergunta a pairar no ar. Se o universo opera de acordo com um livro de regras fixo e as nossas ações são apenas mais um capítulo nesse livro, será que a responsabilidade é uma ideia com sentido ou é apenas mais uma ilusão útil? A metafísica não nos dá respostas fáceis, mas obriga-nos, sem dúvida, a fazer as perguntas mais profundas.